Declaração de Dias Toffoli em Portugal. Vamos discutir um pouquinho sobre isto? Olá, pessoal. Dias Toffoli em Portugal disse que o Brasil hoje vive um semipresidencialismo. Ora, o que isso implica? Quais são as questões por trás disso para a nossa reflexão? Bem, são várias. Eu quero destacar apenas algumas que eu considero principais. A primeira é que o ministro dá demonstrações claras de que ele não está preocupado com a nossa Constituição quanto a este quesito, porque a nossa Constituição diz que o nosso sistema é presidencialista. Quando ele diz que nós vivemos um semipresidencialismo, ele desconsidera aquilo que o texto da Carta Magna Brasileira nos diz. E isso é de se estranhar, porque um ministro do Supremo Tribunal Federal, ele existe para proteger o texto da Constituição. Ele está ali como um guardião do cumprimento daquilo que a nossa Constituição diz. Então, nesse aspecto, Dias Toffoli ele está fora, ele está descarrilado daquilo que a nossa Constituição nos diz. O segundo ponto que nós podemos refletir aqui é quando ele mencionou que o Supremo Tribunal Federal é o poder moderador, e isso também não existe no Brasil. Nós não temos um sistema parlamentarista, nós não temos um sistema onde exista um governo que tem por cima de si uma moderação, como acontece nas monarquias modernas, quando o rei tem esse poder moderador. O Brasil não possui isso. Mas Dias Toffoli mencionou o próprio Supremo Tribunal Federal como esta mediação existente. Nesse aspecto, ele coloca em risco o poder do executivo. O executivo, portanto, ele está de alguma maneira submisso ao que o outro poder diz e isso traz desequilíbrio. Isto nos coloca numa situação bastante complexa e até complicada no que diz respeito aos poderes e, consequentemente, ao sistema democrático vivido no Brasil. Quando Dias Toffoli ele menciona sobre o fato do Brasil ter um sistema semipresidencialista e que o Supremo Tribunal Federal é o poder mediador, isso vai trazer uma verdade. Vai demonstrar o que de fato o Supremo Tribunal Federal tem feito no Brasil. E eles têm buscado, sim, governança. Eles têm trazido para si uma responsabilidade que não lhe pertence. Porque o Supremo Tribunal Federal não tem a responsabilidade de executar aquilo que as leis permitem, sobretudo da Constituição. Quem faz isto é o presidente. Quem cria as leis é o Congresso. Portanto, eles não podem fazer isto. Mas Dias Toffoli ele deu a entender que na sua atuação, de fato, o Supremo Tribunal tem realizado esse tipo de ação e nisto nós podemos ver que trata-se de uma verdade. Outra verdade também dita pelo ministro é que o Supremo Tribunal Federal, de certa forma, gerenciou a pandemia, minimizando, segundo ele, os impactos da atuação do governo federal. Isso também é verdade, porque o Supremo Tribunal Federal retirou do governo federal todo e qualquer poder sobre a pandemia. Este poder foi colocado sobre governadores e prefeitos. É por isso que eu digo, toda e qualquer responsabilidade quanto aos resultados desta pandemia, resultados práticos que partem de uma atuação governamental, é de responsabilidade dos prefeitos e dos governadores. É por isso que se deve existir uma investigação, essa investigação deve acontecer tendo o seu início e o seu aprofundamento nos municípios e também nos governos de estado. E aí vem um outro aspecto para a nossa reflexão. O que o ministro Dias Toffoli nos apresenta como um contexto geral da política no Brasil? Isto mostra o que a esquerda fez até o presente momento. Porque todos os ministros foram colocados por governo de esquerda. Seja uma esquerda mais acirrada, mais
assodada, como a do PT, seja uma esquerda moderada, como é o PSDB, seja uma esquerda mais populista, como é o caso do PMDB. Vejam que estes governos de esquerda formaram o atual Supremo Tribunal Federal, onde tivemos, por exemplo, uma decisão do ministro Fachin que proibiu a proibição de um Estado de se inserir a linguagem neutra nas escolas. Isso é uma interferência direta do Supremo Tribunal Federal nas decisões do Executivo, seja no nível estadual, seja no nível federal. E isso mostra como os governos de esquerda, eles trazem problemas para a nação. O governo de esquerda, a mente revolucionária, a mente socialista, a mente estatista, ela traz problema em todas as áreas para o Estado, para a população, para a nação. Claro que eu não estou restringindo aqui quanto às escolhas dos ministros do Supremo Tribunal Federal, com as suas ideologias, tanto socialistas, revolucionárias, quanto progressistas e iluministas. Não é só isso que eu menciono, mas todo o contexto do Brasil e como tem sido difícil governar o Brasil, sobretudo um governo que, em alguma medida, se coloca contrário a este viés que tanto tem destruído o planeta. Porque onde a mentalidade revolucionária socialista ela entra e domina, ela destrói a sociedade. Temos visto isso por toda a história, ao longo de toda a história. É claro que essas mentes elas não aceitam isto, claro, por algum tipo de patologia política ou patologia social, eu não sei, alguma coisa que os impede de fato, contemplar a realidade em detrimento da ideologia. Não, eles fazem o caminho inverso. Eles olham a ideologia em detrimento da realidade. É por isso que a declaração do ministro Dias Toffoli nos revela o que tem sido o Brasil, não apenas no contexto do Supremo Tribunal Federal, como eu disse, quanto a essa mentalidade iluminista, progressista e revolucionária socialista, mas também todas as áreas do Brasil, este aparelhamento que foi feito ao longo de tantos anos à frente do governo. É por isso que, se queremos um Brasil um pouquinho melhor ou menos pior do que tem sido ao longo destas décadas, precisamos sim, no nosso voto, dizer não a este sistema que tanto destruiu o Brasil, e não somente o Brasil, mas o mundo. Inclusive outras nações foram muito mais destruídas do que estamos vendo aqui no Brasil, como é o caso de Cuba, Venezuela, Coreia, enfim, esses países que foram assolados, foram impregnados, foram contaminados com um tipo de governo revolucionário barra socialista. Por isto, volto a dizer, é muito importante que tenhamos consciência disso, porque no final das contas, esse tipo de ideologia é contrário às tradições, é contrário às construções que são feitas ao longo de milênios. Por isto é contra a cultura judaico-cristã, por isto é contra os valores do Evangelho, os valores que consolidaram a nossa civilização ocidental. Bem, muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, aperte o sininho, compartilhe, ajude o canal a crescer. Fazendo isso, o canal ele vai alcançando outros patamares e isso ajuda muito o canal a alcançar mais pessoas que apreciam esse tipo de conteúdo. Conto com a sua ajuda e até a próxima.